Eu gostaria de começar enfatizando sobre o coco. Não só a parte da água, como a parte branca do coco, que chama copra, e sobre o óleo que é extraído da copra. Esse é um excelente alimento funcional. É o alimento funcional mais subutilizado. É barato, é comum no Brasil, e o brasileiro não tira vantagem disso aí, deixando passar uma coisa que está aí disponível. Você encontra livros na literatura, inclusive em português, O Milagre de uma Gordura, ou se você quer adquirir só um livro, eu diria que Coconut Cures é o melhor que tem. O Dr. Bruce Fife é a maior autoridade em coco no mundo. Ele é autor de mais ou menos uns 8 ou 9 livros sobre coco, tem inúmeras publicações científicas sobre o coco, e esse livro é o melhor do que ele escreveu até hoje. Então, se você tiver de adquirir você adquire ele na Amazon.com, ele está na forma digital, você pode baixar ele e lê-lo no seu programa Kindle, tá? Se você quer se tornar um especialista em gorduras, porque existe a chamada gordurofobia, onde a pessoa tem medo de gordura, infelizmente, e não é bem assim. Esse livro aí tem 1.281 páginas, é excelente. Se você ler esse livro, você vai entender todos esses mitos que existem com relação à gordura, certo? Bom, vamos fazer uma viagem rápida aqui, histórica. Há mais ou menos 8.000 anos atrás já existiam relatos da medicina ayurvédica, que é a mãe da medicina tradicional chinesa, que tem relatos de mais de 5.000 anos, que é a mãe da medicina grega, que é a mãe da medicina árabe, que é a mãe da medicina romana. A medicina ocidental, conhecida como alopatia, ela foi criada em 1824 pelo Dr. François Condé, na Suíça, onde pela primeira vez foi dada uma substância para tratar uma doença. Naquela época, em 1824, o Dr. François Condé usou iodo para tratar o bócio tiroidiano. O iodo, por muito tempo, era considerado o canivete suíço da medicina. Quando você não sabia o que fazer, você dava iodo, porque tudo começou com iodo, em 1824, onde o bócio desaparecia depois de poucas semanas, alguns meses, do uso do iodo. E nasceu, então, a medicina que você conhece hoje, que é a alopatia. Um remédio para uma doença, outro remédio para outra doença, outro remédio para outra doença. Mas voltando lá na medicina ayurvédica, ainda amplamente praticada nos dias atuais, tem o óleo de coco como ingrediente fundamental em inúmeras preparações medicinais. Então, você vê, há 8.000 anos já existia o uso do óleo de coco no tratamento de doenças. E a medicina ayurvédica é praticada hoje por pelo menos 1/3 do mundo. Os chineses, os japoneses, os coreanos, os asiáticos em geral. A medicina preferida deles é a medicina ayurvédica. E o uso de óleo de coco em preparação medicinal é muito comum entre esses povos. Se você é um indivíduo com mente científica e você quer avaliar se isso realmente tem fundamento, eu estou aqui lhe dando os dados atualizados. O Google, se você entrar no Google e digitar, entre aspas, coconut oil, óleo de coco, você tem mais de 25 milhões de citações. Não é 1.000, não, é milhões. Se você entrar no Google Acadêmico, que é a melhor plataforma científica que existe no mundo de hoje, tem mais de 120.000 citações. Se você entrar no mercola.com, que é o melhor site médico e o maior site médico mundial americano, tem mais de 9.000 artigos sobre o óleo de coco. Se você entrar no PubMed, que já é hoje uma plataforma mais pobre, ela é estatal, ela tem 1.808 artigos científicos. Isso eu chequei ontem, preparando para essa aula. Ela tem 1.808 artigos científicos. E se você entrar no Amazon.com, for na seção de livros, existem mais de
500 livros no Amazon.com sobre óleo de coco falando bem. Agora eu lhe pergunto, se tem mais de 25 milhões no Google, mais de 120 mil citações científicas no Google Acadêmico, mais de 9 mil artigos no Mercola.com, 1.808 artigos científicos no PubMed, todos falando bem, e mais de 500 livros no Amazon.com falando bem do óleo de coco, o que você está esperando? É barato, é simples, uma colher de sopa tem em torno de 14 gramas de óleo de coco, 1 ou 2 colheres de sopa por dia, você pode colocar no seu café, ele vai ficar um pouquinho mais adocicado, ao invés de você usar açúcar, porque o coco também tem a sua própria açúcar, e você vai estar fazendo um grande bem, principalmente para o seu aparelho cardiovascular, como nós vamos ver aqui no decorrer dessa apresentação. Para você ter uma ideia dessa história de gordura, as gorduras são classificadas em cadeia curta, cadeia média e cadeia longa, porque a gordura é formada de ácido graxo. Eu tenho ácidos graxos de cadeia curta, acético, butírico, capróico. Eu tenho ácido graxo de cadeia média, caprílico, cáprico, láurico. E eu tenho ácido graxo de cadeia longa, mirístico, palmístico, esteárico. Vocês estão vendo aqui que os que são de cadeia média, o caprílico, o cáprico e o láurico, representam 67% dos ácidos graxos do coco. E nós vamos conversar mais especificamente sobre o ácido láurico, que tem propriedades ultra especiais. Só para você ter uma ideia da diferença, eu quero que você compare nesse slide o vermelho com o azul. O vermelho são os ácidos graxos de cadeia longa, como é o mirístico, o palmítico, o esteárico, o araquídico, o beênico, o lignocérico. Vocês estão vendo que eles vão primeiro até o coração, depois eles vão para o fígado, depois eles são carreados pela LDL até os tecidos, trazidos de volta pelo HDL e levados e expulsos e eliminados na bile. Vê a trajetória do vermelho, por favor. Agora observe a trajetória do azul, que são os ácidos graxos de cadeia média, que no caso é o caprílico, o cáprico e o láurico. Os três estão no óleo de coco. Tá? Você vê que eles têm um percurso totalmente diferente. Eles vão pela veia porta, vão até o fígado diretamente, ao invés de passar lá pelo sistema periférico e voltar no fígado, como é o caso do vermelho, o azul vai direto para o fígado. E eles não são armazenados, eles vão ser transformados em energia. E eles são termogênicos, ou seja, eles contribuem para o processo de emagrecimento. Quem falar para você que óleo de coco engorda, não entende de bioquímica, não entende de nutrição. Isso aí te dá uma perspectiva do que está acontecendo. A região Bicol da República das Filipinas tem o maior consumo de coco do país e a mais baixa taxa de doença cardíaca. Essa correlação não existe só na região Bicol. Em todo lugar onde se consome muito óleo de coco, tem-se muito pouco doença cardíaca. Os efeitos benéficos da água de coco nos níveis de HDL. Se você ingere água de coco diariamente, você vai aumentar o seu HDL, que você conhece com o nome de colesterol bom. Então a água de coco também tem um efeito terapêutico muito grande e tem aí publicações mostrando nesse slide para você ver. A gordura predominantemente no coco é saturada, de cadeia média, caprílico, cáprico e láurico. Esses três, que são de cadeia média, constituem 64% da gordura que existe no coco. Aqui está mostrando para você que o coco é conhecido, olha à esquerda aí desse slide, como a árvore da vida, há mais de 4.000 anos usado na culinária. O nome científico é Cocos nucifera. Em 1553 chega ao Brasil, proveniente de Cabo Verde. E à direita você tem a composição, vocês estão vendo que tem 47% de ácido láurico, 9% de ácido caprílico, 7% de ácido cáprico, que são os três de cadeia média. Tá? E o ácido láurico, nós vamos discutir daqui a pouco, quando ele cai no estômago, ele transforma-se em monolaurina, e a monolaurina mata fungo, mata bactéria, mata vírus. Uma propriedade muito interessante
da monolaurina. Nos Estados Unidos, hoje, eles estão usando monolaurina em casos de pacientes internados com infecção hospitalar resistente a antibióticos. E eles estão salvando vidas com a monolaurina. E você adquire isso aqui simplesmente ingerindo ou a copra, a parte branca do coco, ou o óleo de coco, e isso vai cair no estômago e vai formar uma substância que tem essa ação antibiótica, mas não prejudica como os antibióticos. O leite materno é rico em ácido láurico. 14% da gordura saturada do leite materno é láurico. 47% dos ácidos graxos do coco é láurico. Então, o óleo de coco ele é quase que um substituto para o leite materno. Aliás, as famílias pobres, onde não tem a amamentação por alguma razão, eles fazem uso do óleo de coco e da água de coco e do coco para substituir. E aqui está a explicação. É riquíssimo em ácido láurico. Então não necessita da bile para ser absorvido. Uma pessoa que tem a vesícula removida, ela não consegue absorver gorduras, mas essa gordura de cadeia média não precisa de bile para ser absorvida, facilita a absorção de outros nutrientes, principalmente vitaminas e minerais, não é armazenado no tecido adiposo na forma de triglicérides, não engorda, não requer insulina para o seu metabolismo, ou seja, o diabético pode, sem problema, fazer uso do óleo de coco, é termogênico, significa que aumenta o metabolismo e com isso ajuda no sentido de emagrecimento e é menos calórico do que outras gorduras. Aumenta a termogênese e aumenta a beta-oxidação, o coração usa melhor essa energia. Aumenta a termogênese pós-prandial, ou seja, depois que você ingeriu uma refeição, aumenta o metabolismo. Aumenta a CCK e a PPY, ou seja, aumentando a saciedade. Se você ingerir óleo de coco, você vai comer menos, você vai ter menos fome. Ele é antiviral, antifúngico, antibacteriano, graças às propriedades do ácido láurico, principalmente, que transforma-se em monolaurina. Inibe a transcriptase reversa do HIV. Paciente com HIV positivo, que faz uso de óleo de coco, não evolui para AIDS. Em todas as ilhas do Pacífico, os pacientes que têm HIV positivo e que fazem uso de óleo de coco, porque lá faz parte da culinária, eles não viram AIDS. Quando esses pacientes que têm HIV positivo, que vivendo nas ilhas, não manifestavam AIDS, quando eles mudam para cidades grandes, saem das ilhas, eles começam a ter AIDS. E é um imunomodulador, ajudando bastante em pacientes com doenças autoimunes. Você está vendo que o coco é um dos melhores alimentos que existe. Tá? É um alimento funcional subutilizado. Ele é rico em ácido láurico, como eu já disse, vai virar monolaurina. Ele é rico em triglicéridos de cadeia média. Ele inibe a 5-alfa-redutase, que nós vamos discutir quando discutirmos hormônios. Ele é um potente anti-inflamatório. Ele inibe a interleucina 1, a interleucina 6, aumenta a interleucina 10, que é anti-inflamatória. Ele não muda o colesterol, mas ele diminui o colesterol ruim, aumenta o colesterol bom. Ele tem um efeito antitrombótico e ele inibe a peroxidação lipídica. Ele tem uma ação antioxidante. Tudo isso é estudado, tudo isso é publicado. E agora eu quero mostrar para você, mesmo que saia diretamente da parte do coração, mas continua na área cardiovascular. Aqui está a doutora Mary Newport, escreveu esse best-seller, esse é um best-seller do New York Times, onde o marido dela, Steve, desenvolveu Alzheimer e ela não tinha mais o que fazer com ele. E ela começou a dar para ele óleo de coco, sem nenhuma esperança, e de repente a melhora foi absoluta. Ele voltou a ser o contador da firma dela, ele voltou a dirigir, e aqui está mostrando para vocês que quando você ingere o óleo de coco, você gera no seu corpo corpos cetônicos, que são 3, acetona, acetoacetato e beta-hidroxibutirato, e esses corpos cetônicos gerados a partir dos triglicéridos de cadeia média do coco são de grande valia no metabolismo energético
do cérebro. O cérebro gosta de ser alimentado com corpos cetônicos. Olha que coisa interessante. O paciente com Alzheimer, você faz um teste nele chamado teste do relógio. Você entrega para ele uma folha em branco e pede ele para desenhar um relógio. O Steve, o marido da doutora Newport, foi entregue a ele ela entregou para ele uma folha em branco um dia antes de começar o óleo de coco e pediu ele para desenhar um relógio. Olha o que ele desenhou. Ele fez um esboço, você não sabe que aquilo é um relógio. Aí ela colocou uma colher de sopa 3 vezes ao dia de óleo de coco. Olha o que acontece 2 semanas depois. 2 semanas depois, olha lá, compara o antes do óleo de coco, compara com 14, 2 semanas depois. Agora, aqui 1 mês depois, 37 dias depois, olha a diferença que vai acontecendo. Isso aqui não tem jeito de não ser verdadeiro. Olha lá, mostrando o efeito. Isso repercutiu em ele voltar a dirigir, ele voltar a ser o contador, ele voltar a ter emoções normais. Isso com apenas óleo de coco. Não subestime esse alimento funcional. Ele pode fazer uma diferença muito grande na sua vida. Então, o óleo de coco, ele tem benefícios no Alzheimer, ele tem benefícios nas doenças cardiovasculares, ele tem uma atuação grande no câncer, porque o câncer se alimenta de glicose, o alimento que a célula cancerígena gosta mais é açúcar. Então, quando dá óleo de coco, você cria corpos cetônicos que a célula cancerígena não sabe utilizar, mas a célula normal sabe. Ele é importantíssimo no diabetes, porque também você vai criar corpos cetônicos, não vai precisar de insulina. Ele ajuda no tratamento da obesidade e ele ajuda em todos os tipos de infecções, seja por vírus, seja por bactéria, seja por fungo. Tudo isso está publicado, como eu mostrei no começo dessa conversa. Então, eu recomendo você, pelo menos, fazer uma tentativa. Faz uma prova. Durante 15 dias, 2 semanas, toma uma colher de sopa de óleo de coco 2 vezes por dia. Você vai ver a diferença na pele, no sono, no intestino. E claro que o seu coração vai agradecer muito, porque você vai gerar corpos cetônicos e o coração gosta de trabalhar com corpos cetônicos. O seu cérebro vai agradecer muito, porque o seu cérebro também gosta de trabalhar com corpos cetônicos. A sua clareza mental vai melhorar. A sua inteligência vai ficar mais aguçada. Bom, se você quiser estudar mais, eu espero que aqui seja só o começo dessa conversa, eu estou te dando aí 5 sites importantes sobre o óleo de coco. Eu gostaria de enfatizar o terceiro, que é o westernprice.org, que é o melhor site de nutrologia que tem no mundo. E gostaria de enfatizar o último, que é o coconutresearchcenter.org, que é um site que põe as publicações científicas com relação ao óleo de coco. Então, se alguém questionar para você que isso não é científico, você leva essa pessoa até o coconutresearchcenter.org e mostra que toda a parte científica que está lá. Então, isso aí contribui muito para ajudar você a estudar ainda com mais profundidade os benefícios desse alimento funcional subutilizado que é o coco. Nós vamos começar um assunto extremamente polêmico, que é o uso do sal. Eu estou me referindo ao sal integral. Não é o sal que você conhece, chamado sal de cozinha, que é esse branquinho que você coloca na mesa. Esse aí, ele é apenas cloreto de sódio. Ele tem sódio e ele tem cloro. Os outros 80 elementos foram removidos. Sobraram esses 2. Aí a situação é totalmente diferente. Eu vou conversar com você da importância do sal integral, com mais de 80 minerais. Então, por que nós vamos usar o sal? Essa que é a pergunta. Na literatura, tem inúmeros livros sobre isso. Estou mostrando alguns aqui para você ter uma ideia. Por exemplo, esse livro aqui do David Brownstein é excelente para você ter uma ideia geral sobre o sal, tá?
Ele mostra a importância do sal na saúde humana. Tá? E o sal que eu estou me referindo é o sal não refinado. Esse é que interessa. Então eu tenho 4 mitos que eu quero discutir com você aqui. Primeiro mito é que não existe diferença entre sal refinado e sal não refinado. A maioria acha que é a mesma coisa, que não faz diferença. E é a diferença que faz a diferença. O segundo mito, uma dieta baixa em sal é saudável. Não é verdade. Vou provar para você que estudos mostram que se você fizer uma dieta baixa em sal, primeiro você tem muito menos energia e você vai a longo prazo sofrer uma série de consequências. Então essa chamada dieta hipossódica, ela não é uma dieta saudável e ela é usada demasiado na medicina. Terceiro, que produtos baixos em sal são os preferidos. Não, não é verdade. Você vai ver que o sal é muito importante na saúde. E quarto, que é o mais comum, que você escutou tantas vezes, que você tem que diminuir o sal para não causar pressão alta. Porque todos os estudos que foram feitos mostrando que sal pode, de alguma forma, aumentar ligeiramente a pressão, que é muito pouco também, foi feito com sal não integral. Foi feito com sal refinado. Então ninguém fez um estudo com sal não refinado, com sal integral. Todo o trabalho foi feito com sal de cozinha, que eu não estou recomendando, em hipótese alguma. Entendeu? Vamos começar com o primeiro mito. Não existe diferença entre sal refinado e sal não refinado. O sal é extraído na forma de salmoura e então tratado com substâncias químicas, ferrocianeto de sódio, citrato de amônia, silicato de alumínio e dextrose, para a remoção de minerais, que nós chamamos aqui de impurezas, por incrível que pareça, são todos minerais importantes, ficando apenas o cloreto de sódio. Então, para ficar o cloreto de sódio e eliminar todos os outros e fazer ele ficar bonitinho, branquinho, você está contaminado com ferrocianeto de sódio, com citrato de amônia, com silicilato de alumínio e com dextrose, ou dextrose. Então você tem substâncias, resíduos que ficam lá. Então esse é o primeiro mito. Eu vou discutir com você a importância do pH, que é o potencial hidrogeniônico. O nosso sangue tem um pH de 7,35, 7,45, vamos pôr uma média 7,4, que é mais ou menos também o pH intracelular, 7,35 por aí, e a gente tem que manter essa pequena alcalinidade para manter a saúde. E tudo aquilo que nos adoece também nos acidifica. Minerais são agentes alcalinizantes. Como eu estou fazendo a ingestão de muitos minerais, eu estou alcalinizando as minhas células. Segundo, na presença de doença crônica, há deficiência de mineral. Quando você vê uma doença, um doente crônico, esse paciente sempre tem uma certa deficiência de mineral. Terceiro, deficiência de mineral causa acidose metabólica, ou seja, faz baixar o pH. E sal não refinado tem em torno de 80 minerais ou mais na sua composição, enquanto que o cloreto de sódio tem apenas 2, sódio e cloro. Então, quando eu ingiro um sal não refinado, um sal integral, isso facilita, proporciona uma melhor alcalinidade do meu corpo, certo? O sal não refinado é usado no tratamento da exaustão adrenal, quando você tem a síndrome do burnout, quando você chuta o pau da barraca, o estresse é um limite máximo, você só sai se você fizer uso de sal. Ajuda na asma, na rinite alérgica, ajuda no processo de detox, ajuda no diabetes, ajuda na fadiga e, claro, ajuda em pacientes que têm o chamado hiponatremia, onde o sódio no plasma, no sangue, no plasma, está abaixo de 141 miliequivalente por litro. Então eu tenho uma aplicação muito grande do sal não refinado. O segundo mito que existe sobre o sal é que uma dieta baixa em sal é saudável. Para a maioria dos pacientes, uma dieta baixa em sal não altera os níveis da pressão arterial, em nada. Por outro lado, quando o sal não refinado é dado para pacientes com deficiência de sal, há uma redução da pressão arterial elevada. Vou dar um exemplo para você.
O paciente tem uma pressão alta, como nós já discutimos aqui nesse programa, porque ele tem deficiência de magnésio. E eu dou para ele um sal integral, um sal não refinado, que tem um certo percentual de magnésio. E agora essa suplementação com esse sal vai fornecer esse magnésio que vai promover o relaxamento dos vasos e vai baixar a pressão. Então, por incrível que pareça, parece para você até um paradoxo, que eu estou dando sal e estou diminuindo a pressão arterial. Elevados níveis de insulina são associados com risco aumentado de doença cardiovascular, diabetes, obesidade e hipertensão. A insulina aumenta na presença de dieta baixa em sal. Aqueles pacientes que você está dando dieta baixa em sal, aqueles pacientes que estão fazendo uso de uma dieta sem sal ou com pouco sal, eles têm uma tendência em aumentar a insulina, que vai aumentar a resistência insulínica, que vai piorar o diabetes, que vai piorar a hipertensão e que vai facilitar a doença cardiovascular. E não sou eu que estou falando isso, não. Isso está publicado, muito publicado. Tem estudos mostrando, como esse estudo do Rio aqui, ó, Dr. Rio, mostrando que a dieta baixa em sal, ela aumenta a aldosterona, ela aumenta a renina, ela aumenta a angiotensina e ela aumenta a noradrenalina. E ainda aumenta a resistência insulínica. Isso tudo que eu mostrei aqui são coisas indesejáveis causadas pela dieta baixa em sal. Então esta não é a solução. Simplesmente tirar o sal da dieta. Acrescentar cloreto de sódio também não é a solução, porque aí eu tenho outros problemas. O que eu tenho que testar, eu convido você a testar, é o sal não refinado, é o sal integral. A dieta baixa em sal causa deficiência de sódio, que aumenta a produção de aldosterona, que aumenta a retenção da água intra e extracelular, que diminui a concentração de potássio, que diminui a concentração de magnésio, que levam à desidratação e fadiga. Então, o paciente que está fazendo uma dieta sem sal ou com muito pouco sal é uma pessoa cansada. Ela está sempre reclamando que está fadigada. Quando você introduz o sal não refinado, o sal integral, esse paciente cura a fadiga, o cansaço que esse paciente tem. Olha que interessante, publicado no American Journal of Hypertension. Há uma elevação do LDL colesterol nos pacientes em uma dieta baixa em sal. Mais um dado mostrando para você que dieta baixa em sal não é a solução. Eu posso mostrar vários. Nós vamos estar discutindo isso aqui. O terceiro mito é que devem ser recomendados produtos baixos em sal. Dietas baixas em sal predispõem à deficiência de cálcio, à deficiência de magnésio, à deficiência de potássio e causam depressão de vitaminas do complexo B. Estudos têm demonstrado que deficiência de minerais e vitaminas aumentam a morbidade e a mortalidade de doenças cardiovasculares, que é a que eu estou tentando reduzir. Então o efeito é exatamente o oposto do que vem sendo pensado. Uma revisão de 56 estudos com pacientes hipertensos mostrou que o efeito de uma dieta baixa em sal é mínimo redução, o que ocorre. A redução é muito pouco. A redução da pressão sistólica é de 3,7 milímetros de mercúrio e da diastólica de 0,9. Você imagina um paciente que tem 180 por 90. Ele vai terminar com 176,3 por 89,1. Ou seja, falar de outro modo, um paciente que tem 18 por 9 de pressão, que está elevado. Se eu fizer uma dieta sem sal, o máximo que ele vai chegar é 17,6 por 8,9. Você vê que não mudou muito, não. Não fez tanta diferença nenhuma do ponto de vista prático. Isso é uma meta-análise de 56 estudos publicado no JAMA, uma revista de alta credibilidade no meio médico. Sal integral não refinado destoxifica o organismo de bromo, tóxico com inúmeras consequências indesejáveis. O bromo é praticamente um veneno, é um halogênio que é venenoso, que infelizmente hoje no fermento brasileiro usa-se o bromo.
E o bromo, que você come pão, por exemplo, você comer pão, massa fermentada, é feita com bromo. Então, se você ingere pão todos os dias, você tem uma certa intoxicação por bromo. E um jeito de você se livrar do bromo é fazer uso do sal integral. Mais uma razão para você fazer uso de sal integral. A dieta baixa em sal causa acidose, aumenta o risco de doença cardiovascular e mortalidade, causa dislipidemia, ou seja, perturba o colesterol e os triglicérides, faz um desequilíbrio de vitaminas e minerais e promove um acúmulo de substâncias tóxicas. Tudo isso está na literatura. Eu não estou inventando nada disso. E o quarto mito, que sal causa hipertensão. Em 1904, Ambar e Beljar mostraram que privação de sal em animais causa queda da pressão arterial. Os estudos em animais exigiram enormes quantidades de sal refinado para aumentar a pressão, de até 20 vezes o recomendado. Quer dizer, claro que se aumentar em 20 vezes a concentração de sal, vai acabar tendo um efeito. Até a água demais mata. Houve uma exagerada extrapolação dos estudos em animais para o uso em seres humanos. Todos os estudos foram realizados com sal refinado. Quer dizer, os estudos que existem na literatura são com sal refinado. Eu já falei, mostrei para você aqui, que sal refinado é diferente de sal integral. Vamos pegar o chamado Intersalt Study, onde mostrou que, dando sal, existe um certo grau de hipertensão. 10 mil indivíduos participaram, 52 centros, 39 países. Foi medido o sal na urina e feita a correlação. Quanto mais sal na urina, maior a pressão arterial. Aumenta de ingesta de sal, causa um aumento de sal na urina. A diminuição do sal na urina diminui a pressão sistólica de 3 a 6 milímetros e a pressão diastólica de 0,3. Mas isso só funcionou em 4 dos 52 centros. 2 centros eram no Brasil, dos índios Yanomamo e do Xingu, e os outros 2 eram tribos no Quênia e na Papua, na Nova Guiné, onde eles não usam nem álcool, nem são obesos. Só nesses 4 grupos, dos 52, os outros 48 não teve alteração nenhuma. Foi dado sal refinado, que eu não estou recomendando, e mesmo assim não aumentou a pressão. Tá? Nos outros 48 centros não havia associação consistente entre a ingestão de sal e a mudança na pressão arterial. Então, até isso não foi conseguido provar, que o sal não refinado causa pressão alta. De 1966 a 2001, 57 ensaios clínicos avaliados num período de 25 anos. Indivíduo com pressão arterial normal, dieta baixa em sal, olha o que diminuiu. 1,27 milímetros de mercúrio na sistólica e 0,54 na diastólica. Esse é o grupo Cochrane, que é um grupo independente que fez essa análise e mostrou que realmente, desses 50 ensaios clínicos, é pífia. A diminuição é muito pouco, a diminuição quase indetectável. Então não é um fator importante. De novo, nós estamos falando de sal não refinado. Uma dieta baixa em sal aumenta o colesterol, aumenta o LDL colesterol, aumenta os triglicérides, aumenta a insulina, aumenta a renina, aumenta a angiotensina e aumenta a aldosterona. Por que continua sendo recomendada uma dieta baixa em sal? Por que a medicina continua insistindo nisso? Eu não sei a resposta, mas eu posso dizer para você que temos no mercado drogas para tratar cada um dos efeitos colaterais de uma dieta baixa em sal. Parece que a indústria farmacêutica está por trás, estimulando que você dê uma dieta baixa em sal, que vai gerar uma série de problemas, como o aumento do colesterol, o aumento dos triglicérides, o aumento da insulina, que vai ter drogas para tratar. Só pode ser essa a explicação. Eu não tenho outra. Tá? Estou apenas cogitando isso aqui. Os minerais na hipertensão, você tem o magnésio, você tem o potássio e você tem o cálcio. O magnésio, potássio e o cálcio são encontrados no sal não refinado, mas não são encontrados no sal refinado.
Então isso faz a diferença, porque uma deficiência de cálcio, uma deficiência de magnésio, uma deficiência de potássio pode levar a uma pressão elevada. Quando eu dou um sal integral, esse sal integral tem magnésio, tem potássio, tem cálcio. Uma dieta baixa em sal e doença cardiovascular. 2.937 pacientes hipertensos, 3,8 anos de follow-up, urina nas 24 horas, medido o sódio, o potássio, a creatinina e a renina. Conclusão, 400% aumento no risco de infarto do miocárdio no grupo com baixo sódio, comparado com o grupo com alto sódio em homens. Nenhuma diferença nas mulheres. Mostrando, inclusive, olha aí, que causa aumento do infarto do miocárdio você ingerir menos sal, mesmo sendo sal refinado. Então não é tão claro quanto você pensava antes, o processo. É praticamente impossível tratar adequadamente hipertensão arterial sem primeiro equilibrar os minerais que estão deficientes. Se eu tenho pressão alta, se eu tenho deficiência de magnésio, enquanto eu não repor a deficiência de magnésio, eu não curo a pressão alta. Eu vou tomar remédio o resto da vida para controlá-la, mas ela não vai estar curada. Mas se eu repor aquilo que está faltando, eu acertei a fisiologia, eu posso chamar de cura. Deficiência mineral e ou excesso de sódio, a longo prazo, causa exaustão adrenal. Sal não refinado melhora todo o sistema endócrino. Então, quando eu dou sal integral, eu estou ajudando o corpo na produção de todos os hormônios. Ou seja, eu estou promovendo a saúde. Em ratos, a vida média de bromo é de 3 dias. Bromo é veneno, lembre-se disso. Se o rato for colocado numa dieta baixa em sal, a vida média aumenta para 25, ou seja, o bromo fica mais tempo no rato. E como o bromo é veneno, quer dizer, a dieta baixa em sal promoveu aumentar o veneno. Um aumento de 733%. Dieta baixa em sal é tóxica para o organismo, porque ela aumenta o tempo que o bromo vai ficar lá, e o bromo é um halogênio tóxico. Então, para eu expulsar o brometo, eu expulso ele com sal não refinado. Como todos nós brasileiros que comemos pão, também temos intoxicação por brometo. Então, se você come pão, você tem uma certa intoxicação por brometo. Um jeito de você eliminar esse brometo é ingerindo sal não refinado. Evite sal refinado e aumente a ingestão de sal não refinado. Essa é a nossa recomendação. Bem diferente do que você está ouvindo por aí, né? Vai na contramão. Eu gostaria de compartilhar com você uma metáfora. É a metáfora da águia. Uma águia nasce para viver 70 anos. 70 anos de vida. Só que quando chega aos 40, o bico dela está entortado, está velho, as garras já não são as mesmas, estão dificultando ela caçar, e a penugem dela já está fraca. Ela tem 2 opções. Ou ela chuta o pau da barraca e deixa acontecer, e logo, logo ela morre, ou ela resolve fazer um renascimento. Ela procura uma região onde tem uma pedra, onde tem água por perto, onde ela pode caçar roedores por ali, e ela decide ficar naquele lugar por 150 dias, 5 meses. E ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar o bico e bater com o bico naquela pedra até o bico cair, e vai nascer um bico novo. Ela com o bico novo, ela vai arrancar as garras velhas e vai criar garras novas. E ela com o bico novo e as garras novas, ela vai tirar toda a penugem envelhecida e vai nascer penugem nova. E com 150 dias, com 5 meses, ela completa esse ciclo. E ela agora está de bico novo, garra nova, penugem nova. E ela agora está habilitada a voltar a caçar e a voar por mais 30 anos. Eu não sei qual a sua idade, mas eu sei que vai chegar um momento, se já não chegou na sua vida, que você tem que tomar uma decisão. Ou você deixa aí do jeito que está indo, morro abaixo, ou você faz igual a águia.
Então esse programa aqui permite a você entender de ponta a ponta como que a doença se instala. E no momento que você entendeu isso, você pode bloquear em diferentes pontos e continuar vivendo uma vida tranquila, sem infarto. No momento que você entende esse passo a passo de como que a doença chega lá no extremo, você vai entender também o passo a passo que você vai evitar para não chegar nessa consequência indesejável. O plano para você não ter um infarto é multifatorial. Você tem que levar em consideração várias coisas. Você tem que levar em consideração a sua alimentação, você tem que levar em consideração o seu sono reparador, você tem que levar em consideração a sua atividade física, você tem que levar em consideração que alimentos funcionais você vai ingerir, porque existem alimentos que têm mais habilidade, mais do que simplesmente trazer nutrientes, que são conhecidos como alimentos funcionais. E no mundo que nós vivemos hoje, você precisa fazer suplementação, porque o solo está pobre, a água está contaminada, o ar está contaminado. Esse solo pobre em minerais, isso repercute nos alimentos que você recebe. Então, por mais que você planeje a sua mesa, você não vai conseguir aquilo que está no livro. No livro pode estar escrito que o tomate tem isso, 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 aquilo. Só que esse tomate foi plantado no mesmo lugar 10 anos seguidos. E no final do ano eles colocaram lá o adubo que é vendido, que tem nitrogênio, potássio e fósforo. Então não tem selênio, por exemplo, não tem zinco. Apesar de no livro dizer que tomate tem zinco, aquele que está na sua mesa não tem zinco. Então hoje a gente tem que mudar o modus operandi, tem que mudar o jeito como você se alimenta, porque você tem que ter como parte disso a suplementação. Quando você junta tudo isso, a atividade física, o sono reparador, o gerenciamento do estresse, os alimentos funcionais, a suplementação, mesmo que você tenha uma genética que lhe predispõe ao infarto do miocárdio, a genética não é mais tão mandatória quanto era antes. Antigamente a gente pensava que quem controlava a biologia é a genética. Hoje nós sabemos que quem controla a biologia é a epigenética. E tudo isso que eu falei influencia direta ou indiretamente na epigenética. Conclusão: o resultado está nas suas mãos.